Boa noite, amoritas! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou trazer para vocês essa questão da imagem da guerreira, sabe? Essa mulher que luta, que tá sempre em busca de alguma coisa. E a gente vai trazer as vantagens e as desvantagens de ser essa guerreira. Porque assim, a gente não nasce guerreira. Nenhuma mulher nasce guerreira. Nós nos tornamos por conta de uma necessidade patriarcal, sabe? É um comportamento aprendido, tá? A guerreira, ela é um arquétipo. E o que é o arquétipo? Arquétipo é uma imagem do inconsciente coletivo que a gente consegue visualizar em diferentes culturas, em diferentes tempos. Então, quando a gente fala num herói, independente da cultura que você esteja, você consegue saber o que é um herói, o que ele faz, o que esperar dele. Quando a gente pensa num rebelde, você consegue identificar o que é um rebelde. Quando a gente pensa no arquétipo das deusas e dos deuses da mitologia grega, são arquétipos, são histórias que foram contadas. Jung dizia, que é quem trouxe isso muito para a psicologia, né? A psicologia dos arquétipos vem muito da teoria do Jung. E o Jung dizia que o mito é uma história que nunca aconteceu, mas que vive se repetindo. Porque em algum nível a gente vive isso. E a guerreira é muito disso, é um mito, é um arquétipo. A gente tem a guerreira em diferentes roupagens. Quando a gente fala da Xena, a gente está falando de uma guerreira. Quando a gente fala da Mulher Maravilha, a gente está falando de uma guerreira. Quem mais? Quando a gente fala de Atena na mitologia grega, a gente está falando de uma guerreira. Quem mais? Quando a gente está falando da mulher na sociedade hoje, essa mulher guerreira, essa mãe guerreira, né? Que dá conta de tudo, que supera tudo. Isso é um arquétipo que foi criado pela sociedade e que há ganhos para a sociedade quando a gente se torna essa guerreira, porque é exaustivo ser guerreira. Concorda comigo? E quando a gente fala em guerreira, é uma pessoa que está em guerra o tempo inteiro. O tempo inteiro ela precisa provar algo. O tempo inteiro ela está lutando contra alguma coisa, seja interna ou externamente. Entende? Então, guerreira, ela vem muito de uma postura do nosso masculino, tá? Eu gosto muito do símbolo do taoísmo. Hoje eu vou de uma proposta um pouco diferente. Então, no símbolo do taoísmo, sabe aquele símbolo do yin, do yang? A gente tem um lado claro, com uma pontinha escura, e um lado escuro, com uma pontinha clara. Esse é o símbolo do yang, do taoísmo, né? E o que ele representa? Ele representa a perfeita harmonia entre os opostos. Entre a noite e o dia, entre a luz e a sombra, entre o pensar e o sentir, entre a lua e o sol, entre o masculino e o feminino. Todos os seres humanos, todas as pessoas, tudo na vida, tudo no mundo, existem aspectos positivos e negativos. Existem aspectos do masculino e do feminino. Então, o masculino e o feminino são arquétipos, são forças, são energias que existem dentro de todos nós. Tá? Então, sim, a gente tem uma energia mais do masculino, do dia, e uma energia mais do feminino, que é mais da noite. Isso faz parte do ser humano, ok? E aí nessa construção a gente tem na sociedade hoje que a gente não pode ser as duas coisas. Então o que a gente faz hoje é excluir muito tudo que está relacionado com esse feminino. Porque a gente entende que ser mulher, que ser feminino é fraco, é pouco. O que eu preciso? Eu preciso ser mais como masculino, porque eu tenho que ser linear, porque eu tenho que ser racional, como se uma mulher não pudesse ser racional. E aí o sentir é colocado de lado, é coisa de mulher. E aí a gente não pode ser, ou a gente é racional, ou a gente é emocional, né? Tá muito emocionada. Ou a gente é uma coisa ou é outra. E a gente não é uma coisa ou outra. Não é uma questão de um
ou isso ou aquilo. Eu sou isso e aquilo. Depende da circunstância, depende do que está acontecendo, depende da situação. Faz sentido aí ou não? Conta pra mim. Como é que isso chega aí pra você? E aí quando a gente se divide, e divide esse sentir e esse pensar como se fossem coisas separadas, e a gente coloca que o sentir é ruim, a gente perde algo que é muito importante do feminino, que é o intuir, que é a capacidade de criar, é a nossa potência de criação, sabe? Deixa eu pegar uma aguinha. E aí isso vai sendo marginalizado, vai sendo visto como ruim. E aí quando a gente vira mãe, querem que a gente potencialize tudo, porque o cuidar é do materno, o gestar é do materno, o parir é do materno. Mas nada disso é possível sem o masculino, que põe no mundo, que é a força que põe no mundo, que age. E quando a gente fica ali, né, no pós-parto, que vai muito pro sentir e a gente fica à flor da pele, a gente fica confusa, porque a gente aprendeu que a gente tinha que racionalizar, a gente tinha que pensar, a gente tinha que dar conta de tudo. E no pós-parto, e ali no início da maternidade, a gente entende que a gente não dá conta de praticamente nada. Que as coisas são pesadas, são mais difíceis do que a gente imaginava. E a gente fica num sentir porque o corpo está aflorado. E aí a gente não sabe o que fazer com isso. Porque a gente entende que o legal é o mental, é o rígido, é o linear, é o que eu sei o que esperar. E que o feminino é amórfico, é instável, não tem limites, né? E que isso representa uma fraqueza. Mas isso leva a gente a repetir padrões que não são saudáveis para nós mulheres. Porque aí a gente entende que a gente tem que ser essa super-heroína que dá conta de tudo. Que dá conta da casa, dos filhos, do trabalho, que gera dinheiro, que cuida de todo mundo com excelência, que faz um relatório no trabalho com excelência, que gera dinheiro com muita potência. E a maternidade nos mostra que ou a gente equilibra essas coisas ou a gente surta. Muitas pessoas surtam, muitas mulheres surtam porque elas não estão. Ou a gente vai muito para um feminino ferido também, que é não se sentir capaz, não se sentir potente porque tá nesse sentir. Como se isso fosse tão ruim, que me paralisa. Ou eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso gerar, eu preciso me movimentar. E aí a gente não entende mais o que é certo ou o que é errado. A roupa da guerreira que a gente veste é uma identificação com essa energia do masculino, que é muito do fazer o tempo inteiro, entende? Então quando a gente entende que não tem certo e que não é errado, e quando a gente entende que as duas coisas pertencem e vai buscando um equilíbrio disso, as coisas vão ficando mais leves. A gente vai aceitando fazer o que é possível. E o possível muitas vezes não é o que os outros esperam. E aí a gente se culpa. E aí a gente volta lá no nosso encontro passado que falava sobre a culpa. E aí eu preciso racionalizar, lembra do exercício que é trazer? Espera, é uma culpa por quê? Porque eu não cheguei no horário para pegar meu filho, porque eu não fiz a comida saudável, porque eu deixei o filho na TV, no tablet, em alguma tela. Qual é a culpa quando eu faço isso? Para fazer uma outra coisa que eu preciso, tomar um banho, trabalhar, fazer alguma coisa. E aí eu preciso entender qual crime há nisso. Eu matei alguém? Eu lesei alguém? Eu posso ser condenada judicialmente? Porque quando a gente fala de um crime, quando a gente fala de culpa, a gente está falando de um crime. Então eu preciso entender. E aí quando eu vou tomando consciência disso e abrindo mão dessa guerreira, eu vou podendo ser apenas eu. Estar no meu existir. E quando a gente fica muito nessa guerreira, o que acontece? O nosso corpo se prepara o tempo inteiro para uma guerra. A gente sente muita raiva. A gente vai, porque a gente tem que estar preparada para lutar.
A gente tá o tempo inteiro armada, brigando, discutindo, batendo de frente. Porque eu tenho que guerrear. É ou não é? Que mais? E aí, a gente vai ficando cansada. Porque lutar o tempo inteiro, ser guerreiro o tempo inteiro, cansa, dá trabalho. Suga as nossas energias. Faz sentido ou não? Vai pensando aí. Então, hoje, quando alguém diz pra mim assim, nossa, Gabi, como você é guerreira? Eu falo, era pra ser um elogio? Pra mim, isso não chega mais como um elogio. Quando alguém me chama de guerreira, eu paro pra pensar se eu não tô fazendo demais. Porque a guerreira faz demais o tempo inteiro. Vamos pensar na guerreira mais comum, né? Que é a Mulher Maravilha. Dia das Mães a gente recebe, né? Aquelas... Porque você é uma mãe guerreira, Dia das Mães e Dia das Mulheres. Mãe guerreira, mulher guerreira, que dá, né? Que supera, que faz isso, que faz aquilo. Mulher polvo. E aí, quando eu sou chamada, eu, Gabriela, sou chamada de guerreira, eu paro pra pensar, o que eu posso estar fazendo demais? Porque pra eu ser chamada de guerreira, eu tô fazendo alguma coisa em excesso. Eu tô sendo uma super heroína. Ser uma super heroína significa que eu tô abrindo mão de mim em algum nível. Então isso não é um elogio. Outra coisa que a gente precisa pensar é, quando a gente pensa nessa mulher guerreira, Mulher Maravilha, por exemplo, que é a mais clássica, né? A mais adorada pelas meninas. O que acontece com a Mulher Maravilha? Você em algum momento dos filmes, do gibi, da história da Mulher Maravilha, você vê ela cuidando da casa? Você vê ela casada e com filhos? Fazendo uma comida? Lavando uma roupa? Organizando um guarda-roupa? Você vê a Mulher Maravilha fazendo isso? A Mulher Maravilha, ela está o tempo inteiro guerreando contra o mal. Ela está o tempo inteiro no mundo externo, que é o mundo do masculino, que é o mundo da luta. Ela tá, quando ela não está nas lutas de corpo a corpo, físico, para defender o que é essa humanidade tão boa, ela tá na persona dela, no disfarce dela, que é Diana, que é uma curadora de museu. No filme, né? O personagem de gibi, de filme. Então assim, mas ela nunca tá cuidando da casa. Ela não se casa, inclusive. Porque não cabe tudo isso para ela ser essa guerreira. Ser guerreira significa estar o tempo inteiro no mundo externo. É uma energia do masculino. Não é que ela não existe em nós. A gente pode guerrear, lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, pelos nossos desejos. Mas a gente não luta por isso. E não é por isso que nós somos vangloriadas ou elogiadas ou apontadas como guerreiras quando a gente está lutando pelo nosso sonho. Quando a gente está lutando para o nosso sonho, a gente é tida como ambiciosa demais. Deixa a família, deixa os filhos, deixa o marido, deixa a casa desleixada com as coisas que são importantes. Importantes para quem? Eu só sou guerreira se eu estiver fazendo as coisas em casa. Quando eu estou guerreando, lutando pelos meus sonhos profissionais, financeiros, aí eu não sou guerreira, aí eu sou egoísta. Faz sentido? Pensa aí, se faz sentido para você. Porque a gente é tida como guerreira quando a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas se eu estou priorizando a mim, os meus sonhos, os objetivos, eu sou egoísta, aí eu já não sou guerreira. Mas um homem, quando prioriza os seus sonhos, o seu profissional, ele é o quê? Admirado, apoiado. Uma mulher que sai de manhã e volta no fim do dia, não é tão admirada. Porque ela tá deixando os filhos, porque ela tá deixando a casa, porque ela tá deixando o marido funcional sem comida em casa.
não é? Então, assim, a gente tem ganhos e tem perdas. Agora, quando eu sou uma mulher guerreira e tô aí, né, no mundo corporativo, lutando, eu tenho meus ganhos. Eu tenho um bom salário, porque uma mulher guerreira faz tudo que tem que fazer. Então, ela faz mais do que um homem, apesar de ganhar menos, ela ainda ganha muito bem. Mas ela ganha menos que um homem porque ela é mulher. A gente é evidenciada quando a gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente, que mais? Tem retorno financeiro, tem reconhecimento e o sucesso do patriarcado. Que é o quê? O sucesso que a sociedade dita como sucesso. Agora, se você jogar no Google, sucesso, mulher de sucesso, o que você vai encontrar? Como as imagens. Aí você põe lá assim, ó, no Google, mulher de sucesso e vai na imagens. Você vai ver mulheres sozinhas, desfrutando uma boa vista, subindo uma escada, de terninho com uma pasta, de salto alto, como se o sucesso fosse só isso. Então, uma das coisas que vai ser um exercício para você é pensar: o que é sucesso para você? Qual é a imagem de sucesso que você vê? Essa imagem de terninho, de pasta, de estar numa sala dominando um ambiente? Se isso é algo que faz importante, que reverbera em você, tá tudo bem. Mas isso é socialmente construído. Até que ponto isso realmente é seu? Até que ponto esse é o sucesso que você deseja? Esse não é mais o sucesso que eu desejo. A imagem de uma mulher de sucesso para mim hoje é diferente. Mas eu quero que você construa na sua cabeça o que é uma imagem, o que é sucesso para você. Você vai colocar o seu nome e vai falar, sucesso para mim é tarará, 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 e vai escrever sobre isso. O que você considera sucesso? De verdade. E depois você vai avaliar. O que disso é realmente seu e faz sentido, reverbera com a sua essência. E o que é que foi construído socialmente e que você nunca tinha pensado sobre. E depois eu quero saber sobre isso. Tá? Eu quero que você me conte. E aí, quando a gente pensa sobre isso, você vai dizer, tá, Gabriela, beleza. Mas se eu não for guerreira, eu vou ser o quê? O que a gente pode colocar no lugar dessa mulher guerreira? Do arquétipo da mulher guerreira. Quando a gente pensa assim, aí eu vou pensar no arquétipo da tecelã. O que é o arquétipo da mulher tecelã? A tecelã é aquela que vai tecendo a própria vida, que vai fazendo um patchwork, que são quadradinhos que vão contando a sua história. Ou a gente vai tecendo no fio, no tear, sabe? Quando a gente vai tecendo ali no tear, a gente vem com a linha da criatividade, com a linha da vida, e vai construindo uma vida que faça mais sentido, que caminhe por todas as áreas que façam sentido para você, que tenha o sucesso que faz sentido para você, que te leve à construção e à realização dos seus sonhos, porque o sonhar é interno e o realizar é externo. Então eu preciso das duas energias, do masculino e do feminino, mas eu posso sonhar do lugar de mulher, não do lugar masculino, que quer tudo para fora. Mesmo porque, quando a gente fala o trabalho, o dinheiro, são energias masculinas. Mas a prosperidade é uma energia feminina. A entrega é uma energia feminina. E um não tem como existir sem o outro. Um não fica sem o outro. Entende isso? A gente precisa das duas partes. Como tecelã, a gente vai reconectando o nosso masculino e o nosso feminino. E vai percebendo o que faz sentido. E em cada fase da nossa vida, a gente vai estar diferente. Talvez agora como mães, as recém-mamães
estejam mais na energia do feminino e não estejam sabendo lidar com isso. Porque é muito do sentir e a gente ficou muito no racional por muito tempo. Eu entendo isso. Talvez para as que ainda não são mães, mulheres que ainda não são mães, não entendam tanto, porque elas ainda estão muito no racional, nesse sucesso que é socialmente construído. Tá? Então, quando a gente tem essas duas energias separadas, a gente vai se desfazendo. A gente se sente com um vazio e com uma angústia. E aí é da natureza humana sempre querer mais. Mas eu quero mais porque eu fico insatisfeita e não consigo nem desfrutar o que eu acabei de conquistar. A minha vitória. Porque eu tô olhando pro que tá me faltando, pro que eu ainda quero, pro próximo passo. E aí eu não desfruto a minha conquista agora. Que seja pequena. Nós, mulheres, não aprendemos a conquistar. A gente aprendeu a se criticar. Criticar outras mulheres, criticar as pessoas e criticar as nós mesmas. Porque a gente nunca acha que tá o suficiente. Nunca foi bom o suficiente. Falta alguma coisa. Falta outra coisa. Ah, mas foi bom, mas poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então, nunca tá no ponto. A gente nunca acha que tá bom o suficiente. E quando a gente fala dessa tecelã, é uma reconexão do masculino e do feminino. E trazendo esse masculino a serviço do meu feminino. E esse feminino, quando a gente fala dessa reconexão, eu não tô falando da reconexão que nem Outlander, sabe? Outlander? Acho que não é? Aquela série? Que elas estão lá na floresta, de vestidos e flores na cabeça. Não é isso que eu tô falando. Não precisa ser assim a sua reconexão com o feminino. Se você quiser também, ok. Mas não precisa ser desse jeito. A gente se reconecta com o feminino quando a gente se conecta com a nossa criatividade. E a nossa criatividade está em pequenas coisas. O cozinhar é da nossa criatividade, por quê? O cozinhar é feminino. Por quê? É o transformar algo. É o nutrir que é do feminino. É o criar um alimento. Você transforma o alimento. Essa transformação é do feminino. A pintura, as artes de um modo geral, teatro, pintura, desenho, tudo isso é da energia feminina, porque vem da criatividade. Tudo que está relacionado a algum tipo de criação. Tudo que está relacionado ao prazer, que está relacionado a sentir bem, a sentir esse prazer, é muito do feminino, tá? Então essa reconexão, e a gente precisa colocar esse masculino também, porque a gente cria, né? A gente gesta como mulheres, mas a gente precisa pôr no mundo. Então a gente sonha e realiza. Sonhar é do feminino, realizar é do masculino. E essas duas energias em nós, quando nós vamos descendo e caminhando entre elas, né, pendulando, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas o negar, o meu sentir, negar o meu intuir, negar toda essa conexão que eu tenho com a criação, que é naturalmente feminina, me enfraquece. Entende? Então essa guerreira que tá muito na energia do masculino, do fazer, do proteger o outro, do fazer pelo outro, você se desconecta de si mesma. E aí, com a reconexão, é fácil fazer essa reconexão? Nem sempre, porque se você é uma mulher que está muito nessa energia do fazer e do pensar, eu fico pensando o que falta, eu fico pensando no boleto que tem que pagar, eu fico pensando demais, eu fico sofrendo demais. Eu volto para a questão da culpa. Eu vou voltar lá para minha culpa. Mas eu não consigo, eu tinha que estar fazendo dinheiro, eu tinha que. Mas você não entende, eu não tenho rede de apoio, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Como eu disse da outra vez, marido não é rede de apoio. Não é. Marido é responsável, o pai da criança é responsável
por tudo que você, 50% das necessidades dessa criança. E só por dinheiro, muitas vezes não é o suficiente. E a gente não se sente suficiente também, muitas vezes, em receber. É dizer, ok, eu vou precisar dar uma pausa, porque essa criação aqui, ó, esse ser, precisa de mim por um tempo. Não, mas eu preciso fazer dinheiro. Eu sei. Mas esse ser também precisa de você para sobreviver por um tempo. Vai passar. A gente também precisa sair desse imediatismo, sabe? Que às vezes a gente idealiza tanto a maternidade fica tão idealizada, que é maravilhoso ser mãe, toda mulher tem que ser mãe. Não, toda mulher não tem que ser mãe. A gente pode gestar e parir outras coisas além de filhos humanos. Parir um filho humano no mundo é muita responsabilidade, por alguns anos. E a gente precisa ir entendendo que eles vão criando o que faz parte para eles, o que faz sentido para eles. Tá? E aí, eu quero que vocês coloquem numa folha um outro exercício, né? Que o primeiro exercício é escrever o que é sucesso para você. E o segundo exercício vai ter sobre ganhos e perdas em ser essa mulher maravilha que você é. O que você ganha? O que você perde? E eu não quero saber o que os outros ganham, porque eu sei o que os outros ganham. Os outros ganham o tempo que eles precisam, o descanso que eles precisam, a comida bem feita, as coisas organizadas, as contas pagas. Tem um monte de ganhos para os outros. Eu quero saber para você. O que você ganha e o que você perde sendo uma mulher maravilha ou uma mulher polvo, sabe? Aquela mulher que tem um monte de braços e de... O que você ganha e o que você perde. Então você vai colocar numa folha assim, vai dividir ela ao meio e vai pôr ganhos e perdas. Porque sim, você tem ganhos e tem perdas ao ser a Mulher Maravilha. Não se engane. A gente não só ganha, a gente perde pra caramba também. Então, o que eu posso ganhar? Eu posso colocar aqui evidência social, evidência profissional. Evidência profissional. A gente ganha? Ganha. A gente tem reconhecimento? Tem reconhecimento. A gente tem reconhecimento financeiro? Sim, muitas vezes o nosso retorno financeiro é muito melhor quando eu sou uma mulher maravilha e dou conta de tudo. O que mais que a gente ganha? A gente ganha o sucesso socialmente aceitável, o sucesso, o que a gente conhece por sucesso? Sim. Esse ganho aqui pra mim não é um ganho, mas para muita gente é. E o que a gente perde quando a gente tá na Mulher Maravilha? O que eu perco sendo uma guerreira? Quais sentimentos, quais emoções, quais situações me demonstram que eu perco alguma coisa? A gente sente muito mais culpa quando a gente tá na guerreira, porque a gente acha que tem que dar conta de tudo e no fim a gente não dá conta de tudo. Então a gente sente culpa por não dar conta de tudo, por não ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, a super mulher que todo mundo espera, a guerreira que dá conta de tudo, né? A gente sente raiva da gente e dos outros, inclusive dos nossos filhos, porque eles demonstram o quanto a gente é impotente, o quanto a gente é imperfeita. E eu não quero isso muitas vezes. A gente sente um vazio existencial, porque dá aquela angústia de me falta alguma coisa, eu não tô completa. Às vezes dá até um sufocamento, sabe? A gente sente falta de amor, ou um amor condicionado ao que eu faço. Então, se eu não faço, se eu não sou perfeita, eu não recebo amor, eu não sou suficiente, eu não tenho o suficiente.
os outros não me amam o suficiente. Eu me sinto insegura, porque se eu não for perfeita, bate uma insegurança, um medo, e se descobrirem que eu não sou tão boa assim. Eu sinto uma falta, eu perco, né, tempo, então eu tenho uma falta de tempo de qualidade, tempo para estar bem, tempo para fazer as coisas, tempo para olhar para mim. Eu sinto que eu não tenho paz. E aí você vai listar tudo que na sua vida você ganha e você perde. Eu quero que você coloque no papel, porque quando a gente coloca no papel, isso tem forma, cria uma forma, tá? Então eu quero que você coloque todos os seus ganhos. Então quando eu sou uma Mulher Maravilha, o meu marido me reconhece, a minha família me elogia, o meu chefe me dá uma promoção, o meu filho fica feliz. Você vai colocar tudo o que fizer sentido e que estiver relacionado com ser uma super mulher, ser uma guerreira, que você ganha, e tudo que você perde, sendo essa mesma guerreira, tá? E aí, depois que você fizer isso, eu quero que você faça uma avaliação, coloque peso. Quanto pesa ter a evidência profissional? Quanto isso vale para você? Quanto vale sentir culpa? Quanto vale receber mais dinheiro? Quanto vale sentir raiva? Quanto vale ficar insegura? Não ter tempo? Você vai dar peso para cada uma dessas coisas e você vai avaliar se os ganhos e as perdas valem a pena. Se manter no papel de guerreira, tem ganhos que são maiores do que as perdas. E aqui, de novo, não existe certo ou errado, existe o que faz sentido para você, o que você realmente deseja para si. Não tem certo e errado, ok? Não existe certo e errado. E depois, eu quero que você pense, depois que você pensar, né? Se os ganhos compensam as perdas, ou se eles estão ali equilibrados, também pode ser que esteja equilibrado. E aí a vida de cada uma é cada uma que vai definir. E aí depois disso eu quero que você pense em estratégias, recursos, formas de trazer esses mesmos ganhos para a sua vida, não da postura de guerreira, mas da postura de tecelã, que vai escrevendo a própria vida, que vai alinhavando as coisas que fazem sentido, que vai trazendo esses ganhos, mas de uma forma que se torne leve, possível e próspera. Próspera no sentido, quando a gente fala de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. A prosperidade eu estou falando de tempo, de dinheiro, de conhecimento e de saúde. Então, o quanto é saudável para você ser guerreira ou ser tecelã? E que você possa, a partir disso, fazer escolhas que estejam alinhadas com quem você realmente é, com essa tecelã. Que a gente vai falar muito mais sobre essa tecelã no próximo encontro, que vai ser ali onde a gente vai alinhavar todos esses 3 encontros, para que você, depois de tudo que a gente fez, né, que a gente olhou para as questões da culpa, que a gente olhou o que a gente foi abrindo mão ao longo do nosso caminho, né, para nos tornarmos as mulheres que nós somos hoje. E fomos recolhendo esses pedaços nossos, esses sonhos e nos conectando com eles. Trabalhamos a culpa, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Hoje eu trouxe muito a questão da guerreira, o que você ganha e o que você perde, é isso que eu quero que você tenha muito. O que é a imagem de sucesso, o que você ganha e o que você perde sendo essa guerreira. E na próxima a gente vai alinhavar tudo isso para você trazer um exercício que você consiga se olhar de uma forma mais amorosa, como uma mãe possível. Porque uma mãe perfeita não é possível.
Porque se você continuar tentando ser a mãe perfeita, abrindo mão de você, abrindo mão dos seus sonhos, do que você é, porque você se tornou mãe, abrindo mão do seu cuidado com você, você está se prejudicando não só a você, mas a sua cria, aos seus filhos. Porque você está ensinando para eles que todos os outros valem mais do que eles mesmos. Porque para você, todos os outros valem mais do que você. O seu sonho é menor. Então, seu filho vai entender que o sonho dele é menor. Que o seu autocuidado vem depois. Que você pode chegar à beira da exaustão ou da loucura. E que tá tudo bem, desde que isso seja feito em prol do outro. Então, o que você está ensinando pro seu filho? Que em prol do outro, ele pode tudo. E que, se ele não dá conta de tudo, ele tem que sentir culpa. Porque ele não deu conta de tudo, não faz mais do que a obrigação dar conta de tudo. Que ele precisa ser um grande guerreiro, um grande herói, para poder ser merecedor, para poder ter permissão de alguma coisa. Então pensa, se é isso mesmo que você deseja para os seus filhos, gente. E depois de saber isso, tudo que a gente vem trabalhando, tudo que vocês viram aqui, não tem como desver. Então me conta aqui, agora, conscientemente, o que você quer para os seus filhos? Você tem vivido o que você deseja para eles? Ou você está deixando as coisas acontecerem? Para aceitar o que é socialmente aceitável, para viver o que a sociedade espera, para viver o que os outros dizem que você tem que viver. E aí você tá aí aceitando relacionamentos mornos, empregos infelizes, porque você tem que sustentar um filho. Porque você se coloca numa postura de vítima. Gabi, mas eu não acredito que uma vítima saia do lugar. E toda vítima, tudo que a gente vive tem uma razão e algo para aprender. Então, sim, você pode estar numa situação de vulnerabilidade, então olha o que você pode aprender e fazer diferente. Sem ter que dar conta de tudo. É fazer o possível com o que você tem hoje. E pronto. Tem um ditado, não sei se é um ditado, não é um ditado, é uma reflexão, que dizem que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Por que você acha que você daria conta de cuidar de uma criança, de uma casa, de adultos, de trabalho, de alimentação, de tudo sozinha? De onde a gente tirou isso? Quem ganha quando a gente se sente guerreira, culpada e abre mão dos nossos sonhos para atender às expectativas, os desejos dos outros e não os nossos? Quando a gente se torna infeliz e longe, distante da nossa verdadeira essência, pelos outros, para os outros. Espero que eu tenha conseguido hoje tocar um pouquinho em você e que você faça esses exercícios. E depois coloca pra mim, pra eu ver. Divide comigo como foi fazer esse exercício, como foi ver o que você ganha e o que você perde sendo guerreira. E me conta qual é a sua visão de sucesso. Se ela tá alinhada com o que a sociedade espera, e tá tudo bem se ela estiver, ou se você vê sucesso de uma outra forma. E tá tudo bem também, se sucesso para você for um pouquinho diferente do que as outras pessoas dizem. Divide comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima!